Esse vídeo é destinado à disciplina de seminários do curso de Ciência da Computação da UFCG. O grupo é composto por Caio Vidal, Lucas Diniz e Felipe Teotônio. Nosso tema é cartões de crédito. Bem, a ideia de dar crédito aos clientes, segundo a história, vem dos anos 50 nos Estados Unidos, quando o executivo Frank McNamara notou que havia esquecido seu talão de cheques em casa. Assim, o dono do estabelecimento onde ele estava frequentando lhe ofereceu a oportunidade de pagar a conta no dia seguinte, desde que o executivo assinasse um cartão de compromisso. O executivo, sendo muito experiente, notou o potencial que havia nesse tipo de transação financeira. No mesmo ano, esse mesmo executivo criou o Diners Club, que foi o primeiro cartão de crédito conhecido. Esse Diners Club ele cresceu bastante e acabou virando o grande Citibank que temos hoje em dia, muito conhecido. Bem, o modo de utilização do cartão de crédito é basicamente composto de 3 etapas. A primeira, o consumidor efetua o pagamento de alguma transação financeira com o seu cartão de crédito. Depois de um certo prazo estabelecido, a operadora do cartão repassa ao comerciante o valor da compra decrescido de uma taxa, normalmente de 5%. Taxa essa que fica como lucro para a operadora do cartão. E, por fim, no final do mês, o consumidor deve pagar à operadora do cartão a fatura com tudo que foi gasto no mês. Essa é a maneira básica de utilização do cartão de crédito. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a chegada desse advento tecnológico ao nosso país, ao Brasil. Foi através de um empresário da República Tcheca, Horácio Klabin, que estabeleceu uma parceria com a Diners e trouxe-a ao Brasil em 1954. Foi assim que chegou ao Brasil o cartão de crédito. E o primeiro cartão de crédito que foi vinculado a um banco, que tinha um banco por trás financiando todo o investimento, foi o Credit Card. Esse cartão foi criado em 1968. E com a criação desse cartão, e principalmente pelo fato do banco estar por trás bancando o negócio, foi isso que fez esse cartão crescer e impulsionar o mercado. E com o impulsionamento desse mercado, houve a necessidade de uma organização que tomasse conta, né? Foi a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, a ABECS, que tem sede no Rio de Janeiro. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o impacto para os consumidores. O advento do cartão de crédito não veio sem as suas desvantagens. Entretanto, ele também trouxe algumas vantagens. Como, por exemplo, com o uso do cartão de crédito, o consumidor passa a ter uma capacidade de compra maior. Existe também o parcelamento de compras que ajuda o consumidor a ter um poder de aquisição maior, já que é possível parcelar o valor de alguma transação em vários meses e pagar apenas as parcelas. Com um grande número de consumidores que vem utilizando esse serviço de cartão de crédito, os bancos e os outros fornecedores desse serviço tendem a competir mais pelos consumidores, oferecendo taxas menores, promoções, isenção de anuidade e etc. Isso se dá também porque nós temos atualmente no Brasil um livre mercado de crédito, né? Esse mercado de cartão de crédito não é regulado por nenhuma agência governamental. Isso ajuda um pouco também nessa questão da concorrência, em obter taxas menores. E também existe a questão da segurança, né? Ao transitar com o cartão de crédito, não existe a possibilidade de roubo como existe com o dinheiro físico, né? É um meio mais seguro de utilizar o dinheiro. Entretanto, nunca foi tão fácil endividar-se. Se o consumidor em questão não for atento com seus gastos, ele pode cometer muitos erros de planejamento e acabar se endividando. Como o cartão oferece vários prazos para pagamento, o cliente acaba não tendo essa sensação de que está se endividando, quando na verdade a dívida se torna uma bola de neve e muitas vezes o cliente não consegue pagar e fica com essa dívida para o resto da sua vida.
A maioria dos cartões de crédito são fornecidos por bancos, o que muitas vezes não agrada aos consumidores, pois é do conhecimento popular que os bancos tendem a cobrar taxas muitas vezes abusivas e muitas vezes também a qualidade do serviço não é boa. Agora nós vamos discutir um pouquinho sobre os impactos positivos e negativos que a vinda do cartão de crédito teve para os comerciantes. Bem, o cartão de crédito criou todo um novo mercado, que foi o e-commerce, o comércio eletrônico. Através desse novo meio, desse novo mercado, os comerciantes puderam vender seus produtos através de plataforma eletrônica via a internet, garantindo uma quantidade muito maior de clientes, uma vez que a internet chega a praticamente todo lugar do mundo e do país. No caso, a gente pode fazer uma reflexão e pensar que se para os consumidores o poder de compra aumentou, para os comerciantes o seu poder de vendas foi que aumentou. Apesar das taxas que vêm acompanhadas do uso do crédito, o crescimento das vendas compensa essa taxa para os comerciantes, tornando o crédito uma boa maneira de atrair clientes. Um ponto negativo para os comerciantes é que essa tecnologia ainda é frágil e ainda é susceptível a fraudes. As famosas máquinas chupa-cabra, clona-cartões, vêm justamente com essa finalidade de clonar cartões dos indivíduos de maneira a poder utilizar o seu limite e deixar a dívida para o consumidor. Além disso, temos também o prazo que a operadora dos cartões e os bancos têm para repassar o valor devido aos lojistas. Muitos lojistas não aceitam crédito devido a esse prazo. Uma venda que é feita no dia 1, normalmente só vai ser recebida no final desse mês, o que faz com que o comerciante tenha que vender muito para que o uso do crédito compense. Bem, agora vamos focar um pouco na parte de juros e taxas. Bem, um dos juros mais altos associados ao uso do cartão de crédito é o crédito rotativo. Nessa modalidade de crédito, o cliente adere a ela quando ele opta por não pagar o valor integral da sua fatura até a data do vencimento e opta por pagar um valor mínimo. Normalmente esse valor é 20% da fatura integral. E o restante do valor é financiado pela operadora do cartão e lançado com juros no mês seguinte. Entretanto, esses juros variam muito de país para país. Temos aqui uma tabela que diz a taxa média, né, de juros anual cobrada em vários países no crédito rotativo. Aqui vale levantar um ponto sobre o livre mercado de crédito que eu havia mencionado anteriormente. No Brasil, nós temos um livre mercado que não é regulado. Por isso que nós vemos essa taxa abusiva de juros, quando comparado com outros países. Essa taxa é quase 10 vezes maior do que o segundo país na lista. E eu deixo isso como reflexão para vocês, que muitas vezes a falta de regulação não é a alternativa certa. No Brasil temos 436% de taxa de juros anual no crédito rotativo. Isso é uma média. Em alguns bancos, como no Santander, foram encontradas taxas de até 1.151% ao ano, o que é um valor absurdo quando comparado ao país como o Peru, por exemplo, que possui 43,7% de taxa de juros, 10 vezes menos que no Brasil. Bem, uma das maiores vantagens de se utilizar um cartão de crédito do ponto de vista do consumidor é a possibilidade de parcelamento. O parcelamento funciona da seguinte maneira: o consumidor, ao realizar uma compra, ele tem a opção de parcelar o valor dessa compra e pagar ao longo de vários meses. Entretanto, essa possibilidade vem acompanhada de juros. Normalmente, quanto maior o valor do financiamento, quanto maior o valor do parcelamento, maior a taxa de juros. Uma tabela que tem os juros praticados pelo Mercado Livre em suas compras parceladas. Por exemplo, para 2 parcelas, teríamos uma taxa de juros de 2,39%, a taxa total. Quando que para 12 parcelas nós já teríamos 20,48%.
que é uma taxa bem alta, levando em consideração, por exemplo, se nós fizermos uma compra de R$ 1.000 e parcelamos ela em 12 vezes, teríamos que pagar mais de R$ 1.200 ao final do financiamento. R$ 200 apenas de juros. Com isso, o consumidor deve ficar atento para não acabar se endividando demais. O parcelamento também oferece esse perigo de endividamento, assim como o crédito rotativo, apesar de ter as taxas menores. Temos aqui mais uma taxa praticada pelos operadores de cartão de crédito, a anuidade. Alguns bancos, não todos, optam por cobrar uma taxa apenas pelo uso do cartão. Simplesmente para poder ter o cartão de crédito, você deve pagar uma taxa. Essa taxa normalmente ela é cobrada anualmente, daí que vem o nome anuidade. Aqui nessa tabela nós temos algumas taxas de anuidade cobradas pela operadora Credit Card em alguns de seus cartões. No cartão Exclusive Gold Mastercard, que exige uma renda mínima de R$ 4.000, nós temos R$ 353 de anuidade. Já no Exclusive Platinum Mastercard, que tem uma renda mínima de R$ 7.000, nós temos uma anuidade de R$ 558. É interessante notar a correlação dessas duas medidas, de renda mínima e de anuidade. É quase como se a operadora do cartão de crédito quisesse que quem ganha mais pague mais de anuidade. Essa correlação é interessante para refletir. Bem, vamos falar um pouco agora da inadimplência. A inadimplência é um problema que advém do alto valor de juros no cartão de crédito. Muitas vezes os consumidores acabam por se iludir com o cartão de crédito, com a possibilidade de parcelamento e com seu poder de compra aumentado, e acabam caindo no crédito rotativo. O crédito rotativo, como possui uma taxa de juros muito alta, acaba gerando um endividamento muito grande, que ao longo do tempo tende a crescer quase que exponencialmente e gerar uma dívida impagável. Com a taxa de 432% ao ano, o consumidor deve prestar bastante atenção e tentar não utilizar essa modalidade de crédito. Bem, vamos falar agora sobre as etapas da transação com o cartão de crédito. Primeiramente, o comerciante insere o cartão no terminal e, através da rede fornecida pela operadora, várias informações são enviadas através da internet, como tipo de transação, número do cartão e valor. O adquirente comunica, através da rede da bandeira, o banco emissor, no caso, se pode aprovar ou não a compra. Se aprovada, a transação é autenticada e o consumidor pode levar o seu produto. Utilizando novamente a rede da bandeira, o banco emissor transfere ao comerciante o valor da compra, ficando credor do portador do cartão, ou seja, fornecendo crédito ao portador do cartão. A operadora do cartão meio que leva o prejuízo, entre aspas, nessa transação financeira. E no fechamento do mês, obviamente, a fatura é enviada à casa do consumidor, que fica com o dever de pagá-la. E, por fim, quando o consumidor paga a sua fatura, a operadora do cartão recebe seu dinheiro, que era devido pelo cliente da transação anterior. Aqui temos uma pequena representação gráfica que ajuda a entender as etapas dessa transação. Primeiramente, nós temos o cartão, né? Aqui temos uma transação em processamento. Temos análise de riscos também, que é utilizada no momento da autorização da transação. Um bom exemplo dessa análise de riscos é quando você faz compras pela internet. Muitas vezes, apesar de você ter o limite, caso a operadora identifique que aquela transação é suspeita, ela tem todo o poder de reprová-la, de negá-la. Bem, a gente vai refletir um pouco agora sobre a evolução do cartão de crédito. Os primeiros cartões de crédito eram feitos de papel cartão, daí que vinha o nome cartão de crédito. Ele continha apenas o nome do proprietário e de alguns estabelecimentos que o aceitavam. É como se fosse, no início, o cartão de crédito é como se fosse uma formalização de um contrato de
de fiado, como nós temos aqui no Brasil. Entretanto, como era fornecido por uma credora, tinha um pouco mais de credibilidade do que um simples fiado. Mais de 50 anos após a invenção do cartão de papel, o mesmo passou a ser produzido em plástico, novamente pela pioneira, a Diners Club. A mudança foi feita devido aos consumidores estarem reclamando de que o cartão era facilmente deteriorado, por ser de papel. Poderia rasgar, molhar, dentre vários outros problemas. Bem, aqui nós temos alguns tipos de cartões mais modernos, que são os cartões de tarja magnética e com chip. Um cartão de tarja magnética, ele possui uma tarja, normalmente na sua parte de trás, que é feita de partículas magnéticas, que são a base de ferro e são espalhadas por uma película semelhante ao filme, onde é guardada informações do cartão. É interessante notar que cartões de tarja magnética devem ser mantidos longe de materiais magnéticos, pois esses apresentam a possibilidade de desmagnetizar o cartão. E o cartão com chip. Ele aumentou bastante a segurança e é muito mais difícil de fraudar um cartão com chip. O chip ele possui informações criptografadas com 256 bits, o que é praticamente impossível de quebrar. E além disso, para efetuar a compra, o cliente deve informar uma senha, ou seja, além de criptografia, uma criptografia de 256 bits, nós temos a senha, ou seja, são duas etapas de segurança que o cartão com chip tem. E além disso, existe o processo de bloqueio da senha, né? A maioria dos operadores de cartão adotaram o número de 3 tentativas incorretas para bloqueio da senha do cartão. Ou seja, a opção mais segura hoje em dia é o cartão com chip. Tanto que, hoje em dia, a maioria dos estabelecimentos não aceitam o cartão sem chip devido a esse problema da segurança. E uma tecnologia que já é atual, mas entretanto não é muito utilizada hoje em dia no Brasil, mas já é utilizada na Europa, é o cartão contactless. Esses cartões que utilizam essa tecnologia funcionam da seguinte forma: o consumidor não precisa inserir ou passar o cartão diretamente na máquina. Ele precisa apenas aproximar o seu cartão de uma máquina e efetuar o pagamento. O cartão de crédito que é utilizado hoje em dia está destinado ao esquecimento. Apesar dele ter revolucionado o mercado, ter trazido diversas vantagens, tanto para o comerciante como para o consumidor, o cartão de plástico chegará ao fim. A nova tendência é ter tudo em um lugar só. Os consumidores eles não têm mais interesse em carregar vários cartões na carteira. O cartão será, no futuro breve, substituído por cartões virtuais, como já temos hoje em dia, né? Como o PayPal, o Google Wallet, o Amazon Payments, entre diversos outros, que eliminam a necessidade de um cartão físico. Essas carteiras virtuais, como o PayPal, acompanham vários aplicativos para smartphones, né, que permitem ao cliente novas facilidades de pagamento, como leitura de QR Codes, pagamento de boletos online, como temos no aplicativo do próprio Banco do Brasil hoje em dia, né? Assim, os consumidores eles estão cada vez mais em busca desse tipo de tecnologia, em busca de ter tudo sempre na mão, tudo mais rápido. Existe aqui no Brasil hoje a operadora Nubank, que utilizam esse princípio. Eles possuem um aplicativo para smartphone, possuem taxas reduzidas e tudo pode ser feito via aplicativo. É esse tipo de comodidade, esse tipo de evolução tecnológica que os consumidores estão buscando. Temos aqui algumas referências sobre o nosso seminário. Espero que tenha sido possível entender um pouco sobre a história dessa tecnologia que é tão usada hoje em dia por todos nós. E obrigado e uma boa noite a todos.